Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui para compartilhar mais uma videoaula, uma gravação para cooperar, ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Saulo, sou pastor ali na congregação, ou estou pastor ali na congregação de Pindacibo 2, e temos procurado colaborar aí com o Capete Sanji na edificação da igreja através da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse trimestre, tratando hoje da aula final, a última aula do trimestre, a aula de número 13, em que traz por título Uma História com Final Feliz, nesse tão importante trimestre, no qual estudamos a relação do justo com o sofrimento, tratado como tema nesse trimestre, citado aqui pelo pastor Newton, que quando ele vem, coloca todos no mesmo nível. E a lição está pautada, a leitura bíblica no livro de Jó, no capítulo 42, versículos 1 até o versículo 17. Temos aí o texto-chave, que é o versículo também do mesmo capítulo, o versículo de número 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E também temos aqui o para refletir. No para refletir, mais do que responder nossos questionamentos, Deus deseja transformar áreas de nossas vidas visando nossa felicidade. Pastor Newton dá introdução a esse trimestre, falando, ou a esta aula, falando a respeito desta etapa final, tratando aqui do epílogo, da conclusão desse livro, e mostrando aí uma história que parecia não ter fim, parecia não se encerrar, parecia não se enxergar um vislumbre, mas que tudo em Deus tem um fim. Chega um momento em que Deus age em favor dos seus, seja em que contexto for, esse sofrimento sempre chega ao fim. E claro que nós olhamos para a história de Jó, olhando esse processo restaurador, a forma com que Deus resolveu agir, honrando, abençoando. É uma aula final, é o encerramento do trimestre, e com certeza os alunos, os professores compartilharam durante todo esse trimestre a narrativa da história deste homem, que está ligada a um contexto poético. Nós não temos ali uma ordem sequencial de fatos, numa ordem histórica, mas de forma poética, narrando a história desse tão importante personagem das Escrituras Sagradas. E é natural que a maioria dos autores, de alguma forma, principalmente os comentaristas teológicos, se perguntassem a eles do prazer ou da satisfação de comentar o livro de Jó, seria para todos eles o livro mais difícil de comentar. Muitos deles se viram na obrigação de fazê-lo, considerando sempre comentário de outros teólogos, para contribuir assim para o conhecimento desse livro para a igreja. Porque falar de sofrimento nunca é fácil, nós nunca estamos preparados para entender e compreender o contexto de um sofrimento, principalmente quando ele surge sem uma causa aparente. Mas como eu já gravei aqui em aulas anteriores, citando que há uma tendência natural da nossa parte de querer entender ou justificar por que é que nós fomos parar em uma situação de sofrimento. Começamos às vezes a questionar nós mesmos em relação ao nosso comportamento, a nossa conduta em Deus, e todos nós começamos até a nos culpar muitas vezes porque é que estamos passando por determinadas situações, parecendo que existe uma justificativa para cada causa. Como já também aprendemos nesse trimestre, o livro de Jó vem nos ensinar como passar o sofrimento,
mas não como evitá-lo, mostrando que quando há uma decisão em Deus de alguma forma tratar algo em nós ou nos permitir viver determinadas circunstâncias ou situações, nós estaremos sujeitos a um momento de sofrimento, teremos que entender, compreender e aceitar esse agir, esse mover, esse fazer do Senhor humildemente, para que tudo seja para a glória do seu nome. E quando nós vamos então entender o processo restaurador de Jó, nós vamos nos deparar com o contexto de um homem que, durante todo o livro, discutimos não haver nesse homem uma prática de pecado, não haver nesse homem nenhuma culpa. Discutimos isso durante o trimestre inteiro, apesar de os seus amigos chegar para apontá-lo, para acusá-lo, para indicar que, por certo, ele tinha cometido algum pecado, algum erro. Nesse último capítulo, nós vamos nos deparar com Jó confessando algo a Deus, e não é uma culpa por ter cometido um pecado, como seus amigos indicaram ou apontaram, mas por causa dos seus questionamentos a Deus. E depois, no capítulo 38 até o capítulo 39 e o capítulo 40, revela esse relacionamento onde Jó chega nos limites extremos de querer que Deus se manifeste. Deus resolve então respondê-lo, e aí o que Jó então no capítulo 42 vai fazer é reconhecer, humilhar-se diante de Deus, coisa que acredito que o Senhor permite certo sofrimento para tratar algo em nós, como tratou em Jó, e Jó reconhece isso no capítulo 42, quando nós vemos lá no versículo 6, ele dizendo: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja que ele toma uma atitude de humilhação diante do sofrimento que ele passou, diante da situação que ele viveu. O pastor Nilton, no primeiro tópico, a reação de Jó após a manifestação de Deus, ele cita ali que o que se destaca e traz como importância e relevância nesse processo de sofrimento de Jó foi a sua experiência pessoal com Deus, as perguntas e respostas que muitas das vezes não têm importância alguma e que todos nós as fazemos, e a sublime bênção da verdadeira comunhão com Deus. É a forma com que se resume essa reação de Jó em relação a Deus. Ele entende que Deus tratou nele, ou tratou coisas no seu caráter, em que ele em algum momento foi prepotente, soberbo ou orgulhoso, talvez se sentiu dessa forma, e aqui no capítulo 42 ele está reconhecendo, desde o capítulo 40, e o 41, do 40, 41, 42, nós vemos Jó tomando uma atitude de recuo, de entender de que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso e que valeu a experiência nesse sofrimento. Tudo que ele passou, trouxe-lhe conhecimento, trouxe-lhe uma mudança comportamental, trouxe-lhe uma avaliação das suas atitudes, e às vezes nós temos muito essa tendência de querer nos equipararmos ao Senhor, de achar que nós temos o direito de questioná-lo em alguma coisa, e só vamos aprender quando o Senhor nos dá uma condição experimental de vida ou de vivência com Ele. Enquanto nós vivemos num contexto de, como afirma o pastor Cláudio Honor de Andrade, também em seu livro falando sobre Jó, fala de uma fé diferente dessa fé experimental, que é uma fé intelectual. Enquanto a fé intelectual é aquela fé que acredita sim num Cristo que morreu na cruz do Calvário pelos pecados, que acredita sim na palavra de Deus, mas enquanto nós vivemos só da fé intelectual, nos privando de viver uma fé experimental, muitas vezes o nosso comportamento, as nossas atitudes são só de questionador. A gente vê isso no próprio Jó, no versículo 5 também do capítulo 42, em que ele diz: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti,
mas agora te veem os meus olhos. Então, veja que ele reconhece que ele ouvia falar a respeito de Deus, mas agora ele tem um privilégio, ele consegue contemplar o Senhor. E isso é o que nós, então, destacamos aqui a respeito da reação de Jó após essa manifestação de Deus. No segundo tópico, o pastor Newton traz aqui a humilhação e o arrependimento de Jó. Quando nós vamos falar desse ponto, e aí muitos autores realmente chegam a essa conclusão, dessa atitude ou do contexto da humilhação, eu procurei até, estudando um pouco a respeito e visualizando como o pastor Claudionor de Andrade destaca esse contexto da humilhação, ele mostra como que isso parece ter sido simples, mas Jó teve uma atitude de profunda humilhação. E quando nós pensamos a respeito desse contexto de humilhar-se perante o Senhor, uma orientação até que o próprio apóstolo Pedro recomenda, né? Humilhar-vos perante a potente mão de Deus, nós chegamos então à conclusão de que quando nós queremos buscar em Deus algo para a nossa vida espiritual, nós queremos ser cheios da presença de Deus, queremos ter uma experiência maior com Deus. A atitude que nos leva a isso é humilhar perante Ele, é nos prostrar perante Ele, é dobrar os nossos joelhos perante o Senhor e reconhecer, como reconheceu Jó, que nós somos pó. E eu acredito que o Senhor permite em algum momento, como permitiu a Jó, para que vivesse essa experiência, para que fosse experimentado e amadurecido no relacionamento com Deus, o Senhor permitiu a Jó que passasse por esse sofrimento, porque ele pôde contemplar. Agora vem os meus olhos. Ele vê que ele consegue enxergar a Deus de forma diferente do que até então lhe aconteceu. Tudo que lhe aconteceu até então foi ouvir. Agora, nesse momento, ele não ouve, agora ele vê. E eu acredito que o sofrimento leva-nos, de fato, a esse comportamento, num primeiro momento, de ficarmos meio deslocados de nós mesmos. Muitas das vezes bate até um contexto de esfriamento da fé, de desânimo espiritual e de querermos até parar muitas das vezes. Mas à medida que o tempo passa, uma vez que nós temos uma fé em Deus, a nossa busca ainda continua sendo no Senhor, a nossa confiança continua sendo nele. E, como diz o pastor Claudionor de Andrade, não há nada perfeito à luz da própria Bíblia que não possa melhorar. Ele cita, inclusive, algumas referências, né, mostrando que mesmo aquilo que nós entendemos que está bom, que está dentro de um quadro de excelência, ainda pode ser melhorado dentro, ele usa a expressão, dentro da economia de Deus. Dentro da economia de Deus, o que está bom ainda pode ser melhorado, citando lá Deuteronômio 18:13, quando ele diz assim: permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Dentro do estudo do livro de Jó, Jó responde lá no capítulo 9 ao amigo Bildade, em dado momento: alguém pode se considerar justo diante de Deus? Mas a recomendação de Deus em Deuteronômio 18:13 é que nós devemos permanecer inculpáveis diante dele. Veja que há aqui um desafio para nós, como não sermos culpados diante do Senhor. Lá em Provérbios 4:18 também diz assim, que a vereda do justo é como luz da aurora, luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, ou até ser dia perfeito. Se você olha para esse contexto, significa dizer que nós somos seres, espiritualmente falando, mesmo servindo a Deus, num contexto de uma evolução contínua, de um amadurecimento espiritual contínuo. Nós não estamos nunca perfeitos, precisamos ir brilhando cada dia, até nos tornarmos a alvorada do dia. Lá em Mateus 5:48, o próprio Jesus dá uma recomendação: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial.
Veja que há para nós aqui desafio dentro do contexto da Bíblia, que se nós não formos tratados por Deus no intuito de buscar esse amadurecimento e essa afinidade relacional com Deus, a tendência nossa é de viver uma vida longe de uma intimidade. Vamos viver uma fé intelectual que conhece sobre Deus, que ouve falar de Deus, mas que é diferente de viver uma experiência com Deus. E Jó viveu isso, teve a oportunidade de viver uma experiência. E essa experiência, sem dúvida nenhuma, uma experiência que nós podemos chamá-la de amarga, né? Não foi fácil. E todos nós, talvez, em algum momento, e quem sabe até nós, professores da escola dominical, e superintendentes da escola dominical, e as pessoas que também fazem parte como aluno da escola bíblica dominical, possam estar vivendo uma situação difícil, de um momento de sofrimento, de alguma coisa que parece, como parece na história de Jó, não ter fim, parece que nunca chega em algum lugar. Mas Deus está no controle de todas as coisas, e é isso que Deus vai revelar a Jó, que Ele está no controle da situação, de que Ele resolve no momento certo, e que nós precisamos ter essa plena compreensão. Então, o ato de humilharmos-nos diante de Deus faz com que nós reconheçamos que Ele é absoluto, é poderoso e Ele tem o controle da situação. Nós não podemos pensar que nós temos o direito de questionar, de argumentar com Deus quando passamos por qualquer situação difícil. Ele, inclusive, cita aqui o Agostinho, né, falando que foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e é a humildade que faz dos homens serem como anjos. E ele, claro, afirma logo em sequência que Jó não se tornou um anjo, mas talvez em algum momento, olhando pela ótica e do que ele suportou, servindo e honrando a Deus, mesmo em meio àquele sofrimento, isso mostrou que ele comportou até talvez melhor que um anjo, considerando esse cenário. Então, Jó vai fazer uma confissão extraordinária de que ele errou em questionar, errou em se sentir de alguma forma isento de falhar contra Deus. Ele entende que a forma com que ele encarou Deus, questionou Deus, argumentou com Deus, foi um erro, e é por isso que ele vai, de forma humilde, quebrantada, se lançar no pó, né? Se arrepender diante de Deus e confessar que ele realmente não poderia ter tratado Deus como ele tratou. O autor, ainda falando desse contexto da humilhação, o pastor Claudio, ele cita J. Parker, falando que ele diz o seguinte, que só depois que nós nos tornamos humildes e ensináveis e permanecemos extasiados diante da santidade e soberania de Deus, reconhecendo nossa pequenez, desconfiando dos nossos pensamentos e desejando ter a mente humilhada, é que nós podemos adquirir a sabedoria divina. Quando Deus começa a argumentar com Jó, uma das coisas que ele pergunta para Jó o tempo todo é quem que lhe deu sabedoria, ou quem que lhe deu algo, ou lhe fez inteligente, né? Ele cresceu de alguma forma, estufou o peito para Deus, para poder fazer uma série de perguntas, né? Deus está silenciado, mas quando Deus responde, Jó não tem argumento para poder falar, porque a primeira pergunta que Deus faz a ele é onde ele estava quando ele construiu todas aquelas coisas. E nós somos tendenciosos a querer achar que tem o direito de perguntar para Deus aonde tu estás. Quem que na hora do sofrimento não começa a dizer onde está Deus, onde que Deus está? Todo mundo tem uma tendência de querer que Deus esteja ali à sua disposição como um garçom para tirar-lhe do sofrimento naquela hora de dor. Mas o Senhor está tratando algo em nós como tratou em Jó, e nós às vezes não temos esse entendimento. O primeiro passo é fazer o que Jó faz aqui no capítulo 42.
é humilhar-se diante de Deus. A perspectiva do Senhor em relação a nós não é questionar onde Ele está no momento em que alguma coisa saiu do nosso controle. Porque o cenário e os quadros que nós enxergamos em Jó mostra lá no prólogo do livro, na introdução da história, Satanás presente, mas que sai também imediatamente. E essa história e essa narrativa se prossegue sem a presença de Satanás, mas com Deus tratando Jó com esse mesmo sofrimento. Poderia ser que com a ausência de Satanás da história, Deus eliminasse imediatamente o sofrimento desse homem. Não é o que nós percebemos, parece que durou-se por muitos anos esse sofrimento, Deus tratando algo em Jó. E pode ser que conosco aconteceu da mesma maneira, você não sabe por que você foi parar nessa situação, desse sofrimento, mas Deus está tratando algo, e Deus está esperando talvez que nós sejamos como Jó. Primeiro tomar a atitude de fazer o que ele estava fazendo quando Deus resolveu exaltá-lo. Deus só resolveu virar o cativeiro de Jó no dia em que Jó resolveu orar. O Jó arrependeu, resolveu ir confessar ao Senhor. Deus resolveu mudar o cativeiro de Jó. Quando ele foi orar pelos seus amigos. E aí, Deus também trata os amigos de Jó. Vocês não falaram com, podemos usar aqui o termo, responsabilidade sobre mim com Jó. Vocês trataram segundo sua ótica e não segundo eu sou de fato. E houve um peso para os próprios amigos, porque não foi leal às suas falas, e Deus viu mais sinceridade em Jó do que nos próprios amigos, e pede a eles para que levem ali uma oferta de sacrifício, para que Jó agora cumpra um papel sacerdotal, que nós temos que exercer, mesmo às vezes ainda em meio ao sofrimento. O cativeiro não está virado, os amigos chegam com o sacrifício, ele precisa orar pelos amigos, e aí é que Deus vai virar o cativeiro. Entra, talvez aqui já, tratando do terceiro tópico, né, dessa lição de hoje, falando sobre a restituição dobrada na vida do servo de Deus. No momento anterior, ou no tópico anterior, nós falamos dessa humilhação e arrependimento. E Deus não fez Jó sofrer mais do que sofria para que ele se humilhasse e arrependesse. Deus não retirou dele o sofrimento, e enquanto Jó não entendeu de que ele não tinha todo esse poder, de que ele não poderia confrontar Deus. Deus não é para ser confrontado, Deus é para ser aceito e obedecido. Nós precisamos ter a consciência de que Ele é o Todo-Poderoso. E se nós cremos nele assim, Deus permanece na sua posição, como costumamos cantar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele não muda de acordo com a circunstância. Ele continua no seu trono tendo todo o poder e controle sobre toda a situação. E Ele vai tratar cada questão. À luz da palavra de Deus, nós vimos isso acontecer várias vezes. Enquanto faltou ao homem humildade, agiu de forma soberba, prepotente, arrogante, pensando que ele tinha poder de questionar, que tinha o poder de fazer ou tomar decisões, o Senhor humilhou esses homens, fazendo como fez com Nabucodonosor, fazendo ser humilhado, transformando até em um comportamento animal, para que ele entendesse o poder e a autoridade de Deus. Então nós não temos essa autonomia como hoje. Nós já citamos isso em lições anteriores desse trimestre, falando sobre as pessoas que estão sentindo o direito de colocar Deus na parede, outros que estão comportando, na maioria aí, em muitas igrejas, como Deus como um verdadeiro garçom, um empregado que está ali pronto para poder, toda vez que alguma coisa sair do controle, sair da normalidade, ele impor a Deus o que ele tem que fazer. Deus tem que obedecê-lo, Deus tem que fazer o que ele quer. E não é bem assim. Então Deus vai restaurar, né, conforme o pastor Nilton cita aqui no terceiro tópico, Deus vai restaurar, e aí ele restaura os bens de Jó. Deus agora dá uma virada na história desse homem, né? E aí ele usa aqui a expressão cativeiro, porque é isso que o versículo 10, né, se não me falha a memória, versículo 10
mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus vira o cativeiro desse homem, e aí cativeiro dá a entender, conforme colocado aqui pelo pastor Nilton, que ele está numa situação de aprisionamento, né? Ele ficou cativo do caos que chegou à sua vida. Muitas vezes é o que nos acontece, né? Quando o sofrimento chega, enquanto o cativeiro não for virado, nós nos tornamos vítimas daquela situação. A história de Jó começa perdendo os bens, perde a saúde, perde afetado o seu relacionamento conjugal. Tudo isso está de alguma forma destruído durante o período do seu sofrimento, né? Os seus relacionamentos com os amigos estão afetados. Veja que tudo na vida daquele homem de alguma forma foi tocado. Em algum momento nós vemos no livro ele citar que as crianças que iam lá brincar com ele, sorrir com ele, agora essas crianças se distanciam dele, criticando e zombando dele, que está cheio de chagas e lançado em cinzas. Então, olhando para o cenário e para esse caos, muitas vezes nós estamos aprisionados num contexto do caos que o Senhor permite dentro do nosso sofrimento. Nós não temos uma autonomia de mudar essa história como Jó não tinha. Jó não tinha o que fazer, ele estava no controle de Deus. E é preciso compreender que, então, os tempos difíceis são para aprimorar os nossos relacionamentos, começando o nosso relacionamento com Deus. Acho que a primeira coisa que Deus trata é exatamente esse relacionamento. A pauta e o exemplo para ser tirado dentro dessa história toda de Jó é exatamente o seu relacionamento com Deus. Essa intimidade que ele cria com Deus depois de ter passado todo esse processo. E agora sim, Deus entra com uma providência, Deus resolve abençoar a vida de Jó. E aí o pastor Nilton cita aqui, nesse terceiro tópico, a letra A, Deus restaurou os bens de Jó, restaurou os bens, dando-lhe em dobro. Deus restaurou a saúde. Deus restaurou os filhos. E aqui ele cita, inclusive o pastor Hernandes Lopes, em que Deus lhe deu 10 filhos, mas não lhe tirou os outros, porque filhos você não perde, né? Os filhos haviam sido dados por Deus, Deus os recolheu, e ele então teve os 20 filhos, né? Não deixou de ser, os seus filhos estavam guardados com o Senhor, mas Deus lhe permitiu ter os 20 filhos, né? Deus restaurou os amigos de Jó, e aí ele fala aqui que através da intercessão de Jó, há então uma cura nos relacionamentos, e esse é o reforço que ele faz no tópico 4, falando exatamente na hora que ele vai tratar da aplicação prática aqui, quando Deus poderá dar um final feliz, que é o título dessa lição, uma história com um final feliz à nossa vida. E aí às vezes nós criamos aqui dentro desse contexto uma perspectiva até equivocada muitas vezes, mas o pastor José Gonçalves, também escrevendo sobre o livro de Jó, ele nos deixa cientes de que Deus pode muitas das vezes dar um fim como uma bênção, como deu a Jó, restaurando nessa vida terrena aquilo que foi perdido, restaurando família, restaurando um casamento, restaurando, né, os relacionamentos, restaurando bens e posses materiais, como também, muitas das vezes, Deus os tira a pessoa de um sofrimento, de uma condição terrena, para estar para sempre com ele, e não podemos ter o equívoco de que isso não é um tratamento de Deus, de que isso não é uma bênção na vida do crente, uma vez que ele vive sob essa esperança de estar para sempre com o Senhor. Então, essa ótica de entender de que Deus nem sempre vai fazer, como na vida de Jó, pode ter um fim que, dentro da perspectiva das pessoas que ficam, pode ter sido uma decisão equivocada de Deus, mas ela é extremamente positiva na vida daquele que precisa ser abençoado, daquele que precisa de uma solução para esse sofrimento que ele está passando. Então, aqui no fim, na aplicação prática, ele cita lá no primeiro tópico, a vida terá um final feliz quando o relacionamento com Deus conceitual dá lugar à experiência diária com o Senhor, como já citei aqui, né?
o contexto de que o livro de Jó é para nos fazer entender de que quando Deus permite algo na nossa vida, Ele quer tratar algo em nós, principalmente o nosso relacionamento com Ele. Levou Jó para um nível de intimidade extrema, de que agora ele não só conhece Deus de ouvir falar, não é porque alguém lhe contou ou falou, não é de uma fé intelectual, mas de uma fé prática, de uma fé em que ele vive confiando em Deus de tal forma que ele sente Deus, ele vê Deus, ele experimenta Deus. E isso parece simples, mas principalmente nós, os pentecostais, sabemos da diferença de uma fé prática, de uma fé intelectual, de alguém que vive daquilo que alguém lhe conta, daquilo que ele só ouve falar, daquilo que ele acredita porque ele leu em algum lugar, ou leu até na própria Bíblia, mas que aquilo às vezes, como o pastor Claudio de Andrade cita, Martim Lutero, no meio daquele fervor todo, ele consegue trazer o renascimento, ele consegue fazer a reforma protestante, mas as pessoas que creram, que foram convencidas dos ensinos de Lutero, entraram para as escolas, para as cátedras e foram tentar entender o cristianismo de forma intelectual, abandonando uma fé prática, e acabou nascendo no meio daquilo a teologia liberal. Então veja que a falta de uma teologia prática, de uma fé prática, de uma fé experimental, né? Então não podemos temer o sofrimento, ou tentar fugir do sofrimento, ou tentar buscar em Deus um meio de que Ele nos arranque do sofrimento. É preciso entender como Jó passar pelo sofrimento, continuando confiante, continuando firme, continuando servindo a Deus em fidelidade, de maneira que Deus possa dar de nós, como deu de Jó, testemunho, falando de Jó, como ele agiu e comportou. Aqui na letra B, o pastor Nilton diz assim: a vida terá um final feliz quando Deus restaurar nossas redes de relacionamento. Já citado aqui, né, os relacionamentos que precisam, e de alguma forma precisam ter essa compreensão, precisam ser tratados. E às vezes, no meio do sofrimento, os relacionamentos às vezes acabam estremecidos. E às vezes isso é muito comum de acontecer, né? Amigos que abandonam, amigos que julgam, amigos que acusam, amigos que colocam o peso do sofrimento sobre sua responsabilidade, familiares que às vezes te culpam porque está vivendo tal situação, né? Seja ela de que ordem for, né? De ordem espiritual, de ordem psicológica, às vezes a saúde afetada, às vezes a situação financeira abalada, e muitas vezes vem várias pessoas para te culpar ou te responsabilizá-lo, e isso acaba estremecendo os relacionamentos. Deus, quando faz o processo de restauração, como fez na vida de Jó, ele cura os relacionamentos, ele trata os relacionamentos. E na letra C ele cita que a vida terá um final feliz quando Deus colocar as coisas em sua devida ordem, citando aqui Deus restaurando todas as coisas, ou entregando de volta a Jó tudo aquilo que ele perdeu. O pastor José Gonçalves, ele cita também no capítulo, estudando ou versando sobre o capítulo 13, ele cita o autor David Atkinson, e ele cita aqui pelo menos 8 ensinamentos, considerando aqui a aplicação prática da lição 13, ele cita pelo menos 8 condições em que ele pode tirar de aprendizado dentro do livro de Jó. No primeiro, ele diz que deve ser destacado que a mensagem de Jó é bem clara. Existem coisas entre o céu e a terra que nós estamos longe de imaginar. Isso aqui é muito interessante de observar, porque eu já citei várias vezes isso, né? Nós olhamos para a história de Jó como uma grande peça teatral, e quando nós olhamos para esse cenário, para a cena acontecendo lá no mundo espiritual, Satanás encontrando, né, com Deus e apontando Jó, e inclusive atribuindo ou afirmando a Deus que Jó só lhe é fiel
por causa da condição em que está, por ser um homem de bens e por ter por sobejar uma saúde extraordinária, mas que se Deus permitisse tirar-lhe os bens, que ele o negaria. Então, quando nós olhamos essa cena, e isso é um privilégio que nós temos que ter a consciência, então, que o sofrimento pode acontecer por N fatores, e no mundo espiritual nós não detemos controle sobre ele. Isso está sob decisão e controle de Deus. No segundo lugar, ele cita aqui que tem uma advertência no livro de Jó contra a superficialidade da nossa pregação, citando aqui os amigos de Jó, né? Nós ensinamos, pregamos a verdade, e nós temos que ter um cuidado que nós não podemos subtrair algo da palavra, colocando a nossa palavra sobre o que está escrito e fazendo disso uma afirmação como algo concreto, absoluto. Aqueles homens, como nós já citamos, alguns amigos de Jó, tinham lá as melhores das intenções, estavam numa defesa de uma verdade que eles haviam aprendido e acreditado, mas como eles não tinham enxergado esse cenário de como tudo começou a acontecer na vida de Jó, não estava na alçada e na competência deles fazer uma afirmação categórica de que Jó havia pecado. Isso às vezes é muito perigoso e nós temos que ter esse cuidado com a nossa pregação. No terceiro lugar, ele diz que ficou patente na mensagem de Jó que o povo de Deus também sofre e passa por revés. É importante saber e reconhecer isso, né? Nós não estamos imunes, nós estamos sujeitos. Em algum momento Deus pode querer tratar algo na nossa vida e permitir que alguma coisa, alguma circunstância difícil nos aconteça. Em quinto lugar, ele cita que, em quarto lugar, que a grande diferença entre uma crença, em que ele cita lá o Pascoal, que chamou de o Deus dos filósofos, é a fé viva no Deus vivo que se deu a conhecer. Deus se revela para Jó, Deus se manifesta a ele, e isso é um grande privilégio. A gente precisa ter esse entendimento. Jó conhecia o Shaddai, o Todo-Poderoso, não conhecia Jeová, ou precisamos entender, né, que nós precisamos conhecer Deus de forma mais aprofundada. Em quinto lugar, ele cita que fica o exemplo da perseverança de Jó. Isso vem para nós também uma citação de que nós precisamos perseverar em frente aos desafios, aos obstáculos, às dificuldades, ao sofrimento. Não podemos recuar, nós não podemos voltar atrás. Em sexto lugar, ele diz que a lei do olho por olho e dente por dente, que é centrada na culpa, deve ser entendida no contexto da lei do amor, tomando a graça como ponto de partida. Estudamos isso nesse trimestre, entendendo que o Senhor é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de favor, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos auxilia. E aí não adianta nós queremos, no meio do sofrimento dos outros, tentar lançar-lhe a culpa. Deus está tratando todas as coisas, precisamos ter essa consciência. Em sétimo lugar, o mais importante do livro de Jó não são seus sermões ou a teologia apresentada, nem tampouco a crença ortodoxa, nem sequer o caráter reto de Jó. Ele vai citar aqui que o que chama a atenção e que nós precisamos ter essa mesma consciência é que, ainda que tudo isso seja importante, é apenas o reflexo de algo muito maior. O caminhar em comunhão com Deus neste mundo e o poder desfrutar da sua presença. Isso é ilustrado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, passando pelo sofrimento, ele reconhece que ele ia ter que conviver com aquele espinho na carne. E por último, em oitavo lugar, o livro de Jó transmite-nos uma mensagem de alento, mesmo em meio ao maior e mais intenso sofrimento. Mesmo que não se saiba quando o sofrimento acabará, fica a mensagem que o Senhor transformará nossas feridas em louvor. Deus não prometeu nesse mundo uma vida livre de sofrimento. O próprio Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Nem tampouco que nós conheceremos todos os segredos de Deus. Entretanto, ele prometeu-nos a sua graça,
Alguns experimentarão cura e restauração nessa vida, enquanto os outros, a recompensa será no novo céu e na nova terra. Então, eu encerro assim essa reflexão ou essa contribuição para o Capet Sunday, para que os professores possam, ouvindo essa aula, assistindo essa aula, né, agregar informações ao preparo da sua 13ª aula, a aula conclusiva desse trimestre, trazendo aí conhecimento, edificação aos alunos, entendendo que muitas vezes nós estamos na mesma circunstância, no mesmo barco, vivendo situações também similares de sofrimento, de dor, de angústia, mas o Senhor está conosco e Ele nos garante a vitória. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.